E hoje eu vou estar falando sobre a vaidade, mais um dos componentes ali quando se julga ao que se fala sobre o ego. E quando se fala sobre o ego, nós sabemos que o ego ele é uma construção da sua identidade. E para analisar na sua infância ou no seu aspecto familiar, não sei qual que foi o seu aspecto familiar, qual que foi o seu âmbito familiar, mas normalmente o que se costuma dizer é que pegamos aspectos da identidade de pessoas que estão ao nosso redor e montamos a nossa própria identidade, ou seja, essa identidade primária. E a partir do momento que pegamos essa identidade primária com os componentes da nossa cultura e do nosso redor, cultura que eu falo não é a cultura brasileira, não é a cultura latino-americana, não é a cultura de São Paulo, Minas Gerais, eu estou falando da cultura de onde você viveu. E a partir disso, o que se costuma dizer é que o ego é uma construção da sua identidade. Eu estou falando do ego filosófico, mais uma vez. Não estou falando aqui de um ego técnico. Para isso, precisaríamos aprofundar em estudos de psicólogos, psicanalistas, e eu até estudo também essa parte, mas o conteúdo desse vídeo, desse canal, não é um conteúdo neurocientista, não é um conteúdo de que você possa aprender academicamente. Aqui é uma reflexão, aqui é um ponto de vista, é um lado didático de como você pode exercer o seu desenvolvimento pessoal, e não que se você estudar psicologia você não se desenvolva, mas aqui o conteúdo não é esse. Então, bom, vamos lá. E continuando com o raciocínio, a vaidade, ela entra nesse aspecto justamente porque no seu crescimento, não sei quantos anos você tem, mas possivelmente você tem uma visão de si mesmo. Você tem uma visão. E as pessoas têm uma visão sobre você, mas talvez as visões que elas têm de você não é a mesma que você tem de si mesmo. E quando se pega no aspecto da vaidade, existe a vaidade, aquela vaidade que tudo é vaidade, né? Você lê lá a gente pode pegar esses aspectos permanentes em questões bíblicas, onde se fala que tudo é vaidade, aquela famosa frase de Salomão, tudo é vaidade. E aí, o que o homem pode fazer debaixo do sol, se tudo é vaidade? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo pura vaidade, porque vai acabar. Estou trabalhando pura vaidade, vai acabar. Estou buscando enriquecer, tudo vaidade, vai acabar mesmo. Nesse sentido mais amargo da situação. Mas existe a vaidade no aspecto pessoal. E é esse que eu estou falando desse aspecto do ego, que é onde você cria não um narcisismo, mas uma vaidade de si mesmo. Aquela vaidade, e também não é ambição. Vaidade que eu estou falando aqui é totalmente diferente de ambição e de esse outro tipo de vaidade. Essa vaidade é aquela vaidade assim, sabe aquela pessoa perfeccionista? Sabe aquela pessoa assim que ela quer ser a melhor? Mas ela não quer ser a melhor porque alguém disse pra ela que seria bom ela ser a melhor. Não, ela quer ser a melhor porque ela quer ser a melhor, ela tem uma vaidade dentro dela. O conteúdo dela, da pessoa dela, é sempre tudo muito perfeito, tudo métrico. E não que isso seja ruim. Até certa parte é bom. Começa a ser ruim quando isso começa a atrapalhar a própria vida dela. Vou citar um exemplo. Imagina só alguém que estuda na faculdade, por exemplo, e essa pessoa estuda todo final de semana. Que bom porque ela está tirando notas altas. Mas será que isso é de todo lado bom? Para analisar todos os finais de semana, você acha isso bom? Você não acha que isso é um excesso? Você não acha que existe um momento de lazer? E não estou dizendo aqui para você ir no barzinho beber uma cerveja, não estou falando nada disso. Estou deixando você raciocinar que isso
Se você gosta disso e quer isso para sua vida, tudo bem. Mas eu estou dizendo um momento de lazer para você desfocar totalmente, como ir para um lugar distante, ir para uma trilha, não sei. Você sabe o que você gosta. Talvez você goste de ir num barzinho e tá tudo bem. Mas existem outros tipos de lazeres também, jogar um futebol, praticar um esporte, fazer uma trilha, nadar. Existem vários tipos aí, você sabe qual que é o seu melhor. Mas o aspecto da vaidade é justamente isso, quando você começa a entrar no lado excessivo da coisa. E para isso, como falamos no vídeo passado, você precisa saber o seu ciclo. Para aí você saber o seu ponto de partida. Se você está no ciclo dos 21 aos 28, é um ciclo. Se você está no ciclo dos 28 aos 35, provavelmente envolve querer construir legado, família. Mas se você está no aspecto da vaidade e esse aspecto ele toma conta proporcionalmente, em certo lado é bom, porque se você for pegar, igual eu falei, tem que se analisar e refletir muito também, justamente sobre isso. Se você pegar sobre o aspecto da vaidade de um empreendedor que está iniciando o trabalho agora, que está iniciando a empresa dele, ele precisa fechar metas, ele precisa pagar pessoas, ou ele está começando sozinho numa startup. Então, assim, existe a condição que é com base no momento, mas quando isso já é um momento a longo prazo, isso começa a fazer mal. Por exemplo, uma pessoa que gosta de jogar, não sei se você gosta de jogar, mas se você gosta de jogar, por exemplo, imagina que você é alguém que joga, não sei, eu não jogo, não sei que jogo, mas imagina que você é alguém que gosta de ficar no Xbox, gosta de ficar no PC, gosta de jogar todo tipo de jogo, e assim, é uma escolha sua, mas imagina que você quer ser perfeito naquele jogo. Aquele jogo não é a vida real. Aquele jogo ele não te traz, a não ser se você trabalha por isso, né? Por isso que tem que ver sempre esse aspecto mais profundo das coisas. E não que tenha que ser assim, mas é muito bom, porque tira um alívio muito grande. Então, esse aspecto de você querer ser o melhor naquele jogo, você não está vivendo a vida real, você está vivendo a vida naquele jogo. E você tem uma vaidade excessiva, que você quer ser o melhor naquele jogo. Você quer ganhar. E você vai pulando de fases, até você chegar na fase final. Só que diferente da vida, a fase final, você ganhou naquele jogo, você ganhou. E na vida você sempre aprende. Então você aprende e aprende outra coisa e vai até que ou você cai muito, ou você progride muito, ou você aprende muito, ou você junta depois tudo isso e alavanca na sua vida, na sua carreira, sabe? Não sei se você também é alguém que tem relacionamento, mas pessoas normalmente que têm relacionamentos, pessoas vaidosas, excessivas, existe também a vaidade boa, que é o que eu vou explicar, mas a vaidade excessiva, ela atrapalha a outra pessoa, porque só eu estou certo, só eu sou o dono da verdade, só eu sou o primário, é a outra pessoa que tem que me buscar. E quando você parte num aspecto da biologia, tá muito errado as coisas. Você começa a viver numa casca de ovo, você constrói uma identidade que só você acredita nela. Então o ego ele tá aí, então a máscara que não te deixa sair do personagem. E diferente no personagem de jogo, você cria um real, um da sua própria cabeça. E é esse que é o problema da vaidade excessiva. Qual que é a vaidade boa? A vaidade boa é aquela vaidade de, nossa, deixa eu treinar o meu corpo, deixa eu estudar para eu ficar melhor eloquente, para eu aprender novas coisas e eu ser alguém foda. Eu quero ser alguém foda. Eu quero treinar, eu quero ser alguém bom, eu quero ter um corpo bom, eu quero ter tudo muito bom. Esse é um aspecto da vaidade, a vaidade positiva. A vaidade negativa foi tudo o que eu disse anteriormente, quando você leva para o lado do excesso. E igual uma coisa que eu falo muito, a clareza mental. A clareza mental nos impulsiona a entender as coisas de um outro aspecto.
Quando você analisa o aspecto sobre a ordem pragmática das coisas, você tem um problema. Por que você tem um problema? Porque as coisas não são totalmente pragmáticas. Existem muitas coisas que não são pragmáticas. Você precisa de uma análise profunda das coisas como elas são. Porque quando você envolve a querer se construir, talvez você precisa se desconstruir. E não estou falando de nada de ondas aí que você sabe muito bem. Não estou falando de tipo de ondas LG e você sabe. Não estou falando desse tipo de onda. Estou falando da onda de desconstrução que você talvez precisa aprender a desaprender algo que você achou que era certo. E não estou te fazendo confundir nem em uma utopia, nada disso. E nem numa Matrix. O que eu estou fazendo é você entender, ou melhor, o que eu quero fazer você entender é que o aspecto do excesso, a vaidade excessiva, ela te deixa pro lado narcisista. Aquele lado só você, pessoal. Aquele lado que só você se importa. Aquele lado que só você é o melhor. E é esse lado que é o lado cruel. Que é o lado que te atrapalha a engajar. Então você possivelmente está produzindo, tá assistindo esse conteúdo e você é alguém que assiste muito conteúdo. Mas por que você não sai do lugar? Você já parou para pensar? Por que você não sai do lugar? Você já parou para refletir como as pessoas vão? E aí você faz uma comparação. E às vezes você faz até uma comparação interessante, que leva ao lado da vaidade, que é você comparar o bastidor seu com o palco da outra pessoa. O que seria isso? A pessoa postou uma foto no TikTok, uma foto no Instagram. TikTok é vídeo, né? Mas a pessoa postou uma foto no Instagram sobre uma conquista dela. Você fica enfurecido, você fala assim, mas parece que eu me esforço tanto e eu não consigo. Por quê? Porque você está vendo sobre o seu bastidor, sobre o palco daquela pessoa. E a partir do momento que você faz isso, você está de um lado do seu próprio ego, da sua própria identidade. Então, aprender a desaprender vai ser a melhor coisa que você faz hoje.